Muito bem, nós vamos receber então a consultora Beth Veloso, jornalista também, nesse quadro Papo de Futuro, falando sempre sobre a internet e o mundo que gira em torno das novas tecnologias. Hoje, a Beth vai falar para a gente sobre moderação de conteúdo e censura na internet, do ponto de vista do que dizem as leis que foram aprovadas ao longo dos últimos tempos aqui no Parlamento. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem daqui da Itália. Nesse momento eu estou na Itália, no meu périplo aqui de trabalho e também um pouco de lazer, é claro. Perfeito, Beth. Então, o que que você tem a dizer para a gente sobre isso? Então, Márcio, eu preparei um comentário para a gente tentar entender sempre o que o nosso ouvinte deve pensar e precisa saber a respeito de todo o processo eleitoral que a gente viveu nesse momento, sobretudo sem muito julgamento, sem muito juízo, que não resolve nada. O que a gente precisa é de mais informação e menos juízo de valor. Então, agora que a eleição acabou, a gente se pergunta, né, Márcio? Houve censura? Eu acredito o seguinte: não há uma resposta simples para perguntas complexas. E, sobretudo, num comentário como esse, um comentário de rádio, sem nenhuma pretensão, como é o caso. O que é importante aqui é a gente nivelar a informação para o cidadão, porque a informação, ela é cidadania. E é isso que a gente faz na Rádio Câmara. E cada um que tire, então, as suas conclusões a partir da sua própria história. Inspirados nesse exercício de perspectiva do que se faz a lei e como é que as leis são aplicadas para que a gente possa, a partir de uma aplicação mais eficaz, fortalecer a nossa democracia, a gente vem com o primeiro conceito. Primeiro, informação hoje é poder. Diz uma socióloga Brahma, que inclusive é base do meu doutorado, a informação é hoje a maior fonte de poder. E a regra é simples. Me parece que na prática os agentes públicos são fonte dessa informação, porque eles detêm os bancos de dados, as informações, e é claro que, na eleição brasileira, os agentes públicos foram cobrados de uma maneira mais eficaz, de uma responsabilidade maior sobre a informação que circulou na internet, a fake news e etc. Então, por que tivemos tantos conteúdos e até mesmo perfis removidos durante as eleições? Primeira resposta que eu daria é: o Código Eleitoral diz, no artigo 323, que é crime divulgar na propaganda eleitoral ou fora dela fatos que se sabem inverídicos. A pena é de 2 meses a 1 ano de detenção e multa. Isso inclui também vídeos, isso inclui também internet e rede social, inclusive em tempo real, streaming, além da imprensa escrita, rádio e TV. Na base desse fundamento, Márcio, está um argumento muito discutido hoje nas redes, que é a defesa das instituições, da democracia, do TSE, do STF, ou seja, a democracia brasileira, porque é dela que são feitas as instituições, da democracia são feitas instituições fortes. Quando a gente vai para o cidadão, a gente acrescenta outros 3 dispositivos: calúnia, difamação e injúria. Todo mundo sabe mais ou menos o que é isso, eu não vou entrar na profundidade desses conceitos. O que é importante a gente ter em mente para o nosso ouvinte é que a internet não é uma terra sem lei. Isso sim é o mais importante, porque a percepção generalizada é que a rede aceita tudo e fica tudo por isso mesmo. E esse é um grande erro. Se engana quem acha que a rede é o ícone, o baluarte da chamada liberdade de expressão. É um termo que eu adoro, uma expressão que eu adoro. Mas sim, nós somos livres para pensar e expressar esse pensamento, mas o pensamento é totalmente livre, 100% livre, enquanto ele é apenas um pensamento. Pois é, Beth, mas então o que, afinal de contas, é censura? Porque a gente está vendo uma discussão muito forte sobre isso mesmo, né? Então, eu fui na fonte mais abrangente que tem, Wikipédia, né? Wikipedia. A palavra censura é desaprovação e, consequentemente, remoção da circulação pública de informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Ela consiste em que toda e qualquer tentativa de suprimir circulação de informações, opiniões e expressões artísticas. O que diz a Constituição brasileira, que é a nossa diretiva maior?
é vedada a censura no Brasil. É curioso que não existe um único trecho que diga é expressamente assegurada a liberdade de expressão no Brasil. Portanto, esse é um conceito fruto de uma construção social e do direito de fato, de práticas sociais e da jurisprudência. Portanto, se existe um direito que pode ser confrontado, é justamente o da liberdade de expressão, porque os limites que para esse direito são diversos. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, a nossa Constituição da Rede, diz que a remoção imediata de conteúdo como pornografia infantil que afete a infância é absolutamente necessária, porque é um conteúdo inaceitável. Portanto, não há nem que se discutir se tem expressão, se tem direito ou não. Simplesmente remove, a partir do pedido do próprio autor, de quem se vê prejudicado por esse conteúdo. Na internet, o tempo é um conceito relativo, assim como a liberdade de expressão. Portanto, os danos que um conteúdo danoso podem causar, se não forem removidos muito rapidamente, são irreparáveis. A gente sabe disso. Inclusive, perda de vida humana. Aconteceu recentemente, eu estava lendo uma publicação na Inglaterra com uma jovem inglesa, um país que a gente entende que tem uma educação, uma literacia digital muito superior ao Brasil. E isso reacendeu muito fortemente na Inglaterra o debate sobre controle de conteúdo prejudicial à infância, que é um debate que ainda é muito fraco no Brasil, inclusive. Portanto, o controle é um termo hoje associado à rede por uma questão de sobrevivência da própria rede. Mas a diferença é justamente o clássico equilíbrio entre o remédio e o veneno. Qual é a dose do controle que a gente precisa colocar quando a gente trata de comunicação, liberdade, direito à informação e uma série de conceitos que estão também no seio da nossa democracia. Portanto, eu lembro, por exemplo, que a gente não fala no Brasil do controle social, de a gente reunir grupos de famílias, pessoas, sociedade, mães, ONGs, organizações, para a gente criar um fórum, como fez o Facebook, que criou e desmontou muito rapidamente, para a gente realmente discutir esse conteúdo dá, esse conteúdo não dá, e a partir daí criar práticas que sejam, de fato, empíricas, baseadas na realidade, que não seja simplesmente a partir da moral, da ética, de um ou outro executivo de uma grande empresa. Portanto, essa moderação de plataformas, ela, no meu entendimento, ela tem que passar, sim, por um controle, ou deveria, de um controle social, em que a gente tenha mais participação, a maneira mais colaborativa, como a gente vê no sistema de governança da internet. O Brasil, inclusive, é apontado como um grande exemplo nessa discussão, nesse debate de como interagir os vários estados, as várias nações e as várias questões, inclusive fake news, que a gente enfrenta dentro da internet. Agora eu venho, Márcio, com as nossas dicas para a gente sair um pouquinho lá da estratosfera do debate da internet para vir para o real. O que que eu, Beth, eu, usuário, eu que estou ali, influencer, o que seja, preciso saber na internet? Em primeiro lugar, gente, é preciso compreender que quem acusa tem o ônus de provar. Eu acho que, para mim, essa é a lei número um. Se você está colocando um post, uma informação, tenha certeza do que você está fazendo, tenha uma pastinha do seu lado, com todas as provas, inclusive impressas. Difamar alguém, além de ser um crime comum, também é um crime eleitoral. A gente acabou de ver isso, mesmo tendo passado as eleições. O debate aqui é sobre a dose do remédio, dependendo do autor do conteúdo. É uma pessoa comum, sou eu, é o Márcio, é o nosso ouvinte, é uma autoridade, é um agente público, é um político, enfim, se atinge uma pessoa comum, se atinge um órgão como o TSE, se está dizendo que as eleições foram fraudadas ou não, enfim, há que se observar também, o que é super importante, que tem sempre um processo legal. Então, se a gente fala alguma coisa, parece que não vai dar em nada, mas existe toda uma tramitação, uma legislação, inclusive o Ministério Público pode ser acionado por qualquer pessoa para dizer, olha, isso não está bom, isso eu não gostei, isso eu não concordo, eu não compartilho com essa verdade. Cada um tem a sua verdade, mas é preciso saber que num espaço público essa verdade precisa ser compartilhada. Há que se implantar também, eu acredito, um relatório de transparência, um debate muito profícuo na Câmara dos Deputados, tanto por parte das plataformas como por parte do governo.
sobre conteúdos, perfis removidos, e isso estava previsto, por exemplo, no PL 2630, que é o chamado PL da transparência, que está para votação no plenário. Eu cito esse PL não como validação, mas por ser a proposta mais abrangente de tramitação na casa. E é obrigação também do poder público interromper qualquer atividade delitiva ou delito. Mais do que transparência, o que as iniciativas de lei pretendem, caso sejam aprovadas, é justamente combater contas falsas, os chamados robôs, a disseminar conteúdo criminoso e conteúdo publicitário. E, sobretudo, para que as plataformas digam quais são os critérios que elas usam para remover, moderar esses conteúdos inadequados. É claro que essas mesmas regras precisam ser seguidas pelo poder público, inclusive o poder judiciário, na gestão de contas. Eu acredito também que o Brasil tem muito a clarificar nisso, e como no exterior a gente usa já várias regras na Alemanha, na França, mas existe a palavra colaboração. E essa tem sido a regra quando a gente fala no communiquês ou juridiquês da regulação da internet, que é o soft law, o soft power, ou seja, existe um código de condutas que as redes sociais podem aderir voluntariamente. A tentativa mais energética, Márcio, que houve por parte do governo de atuar no campo da remoção de conteúdo foi a medida provisória que dizia o que exatamente pode ser removido. A medida provisória 1068 de 2021, e ela acabou não emplacando, acabou sendo retirada. E essa medida provisória tratava de uma lista de temas que poderiam ser removidos: inadimplemento do usuário, simulando a identidade de terceiros, contas geridas por computador, violação de direitos autorais, divulgação de atos sexuais, prática ou incitação ao crime, pedofilia, enfim, isso que a gente fala todos os programas aqui: terrorismo, tráfico, organizações criminosas. A lista era conflituosa, né? E acabou sendo removida por partidos, OAB, enfim, e o próprio Congresso Nacional devolveu a MP. Isso é o que nos informa a advogada Roberta Chimanazzo, que é um artigo do Migalhas. O problema é que essas questões, listar o que a gente pode fazer ou não na internet, parece uma coisa interminável. E a gente volta um pouquinho para a questão do controle, da censura, que a rigor a gente estuda lá na academia, nas escolas, que tem que ser feito a posteriori, não tanto às vezes a priori. Por quê? Porque a lei tem que ser abrangente o suficiente para a gente garantir a liberdade de expressão e restritiva o suficiente contra a libertinagem de conteúdo impróprio, mentira, e aquilo que a gente não quer na internet. Eu vou finalizar essa parte do comentário dizendo um artigo brilhante do Guilherme Pinheiro, nosso consultor como eu, e ele fala justamente a fragilidade desse soft law, que é um modelo de governança que empresta liberdade para que a rede social decida o que fica e o que não fica. O Guilherme lembra apenas o seguinte, citando o Gillespie: Google e Facebook são monopolistas, e nessa condição podem induzir, manipular, esconder e alterar tanto o discurso quanto a expressão, sem correr o risco de perder um único cliente dos seus bilhões de clientes espalhados pelo mundo. Perfeito, Beth, mas a gente teve um monte de legislações aprovadas recentemente aqui no parlamento, e uma delas, por exemplo, é o Marco Civil da Internet. O que ela diz a respeito disso, Beth? O Marco Civil, ele está intermediário, ele diz que as plataformas não podem ser responsabilizadas por um conteúdo publicado por terceiros, a não ser que elas estejam descumprindo uma ordem judicial se esse conteúdo for infringente. Esse é o artigo 19 do Marco Civil. Vale lembrar que quando o Marco Civil foi aprovado em 2014, as plataformas precisavam crescer, a liberdade de expressão precisava crescer, a internet estava no seu fermento maior para que ela se tornasse de fato o que ela é hoje, um potente, poderoso e que pode ser ainda mais democrático meio de comunicação e troca de informação no mundo. O contexto, Márcio, é outro. Como a gente pode ver no escândalo do Cambridge Analytica, houve influência para a eleição do presidente Trump, a gente sabe, já está comprovado isso, o Facebook Papers, que demonstra que, na verdade, o sistema de filtragem, de controle de conteúdo absolutamente inaceitável feito pelo Facebook é bastante precário, sobretudo nos países periféricos como o Brasil. Então, esses documentos mostraram que
O lucro das empresas está em primeiro lugar. E esse lucro pode estar a serviço, como a gente já viu, de interesses políticos, interesses eleitorais, em detrimento do uso consciente das plataformas e do interesse público. Agora, Beth, e a lei de acesso à informação, como é que ela entra nessa equação? Pois é, exatamente. A internet, ela é um espaço público de debate. É onde o cidadão vai expressar, vai acessar os seus canais públicos e vai se colocar. Nesse sentido, a internet é um ganho tremendo, incrível, como a gente discute, por exemplo, a própria eleição, a saúde pública, como a Covid, e eu entraria aqui também com o direito de peticionar e ter acesso às suas informações pessoais, como a gente tem na Constituição, o habeas data, que está ali no artigo 5º, uma cláusula pétrea da Constituição, e dá direito, inclusive, de você saber o que o governo tem de dados sobre você e corrigir os dados que o governo tem sobre você. E, além disso, a gente tem também a lei de acesso à informação. A Câmara, por exemplo, presta informação a qualquer pessoa que pergunte, que demande qualquer tipo de informação, não precisa ser sobre você, sobre o parlamentar, sobre o funcionário, inclusive orçamento, gasto, decisões públicas, salários, políticas públicas, enfim. É isso que a gente chama, né, no nosso jargão, de accountability, ou seja, prestação de contas por parte do poder público. E o que a lei prevê sobre denúncias falsas, fake news? Quem denuncia precisa estar fundamentado, sobretudo para os crimes contra a honra. Caso contrário, aquilo que a gente já falou, o feitiço volta contra o feiticeiro, e isso não vale apenas para jornal, imprensa, a gente vê, vira e mexe, os jornais sendo processados porque divulgaram uma notícia mentirosa. E na internet a gente sabe que não há o jornal, há a figura, sim, do usuário, do cidadão. Para terminar, então, Márcio, a gente só lembra, obrigação máxima do poder público, esclarecer a população, dar respostas, esclarecimentos àquilo que está sendo discutido na arena do espaço público, e esse espaço público hoje tem uma dimensão virtual, que é a das redes sociais. Encontrar esse caminho do meio é super importante. Eu, particularmente, agora, finalizando esse conteúdo, vou contar para vocês um segredo. Eu não compartilho nada que eu não saiba exatamente a fonte, como eu faço aqui no comentário, eu digo quem falou, quem disse, ou a Beth falou. E eu tenho muito medo de dar uma barrigada. Então, eu prefiro ficar realmente quietinha. O comportamento que eu observo, por exemplo, dos meus queridos e amados pais, né? Eles têm esse afã de compartilhar e vão passando tudo que para eles é a mais absoluta verdade. Então, imagina a urgência da gente educar essa terceira idade, educar os menores, educar os vulneráveis para a gente entender que a lei é lei. E nem idade, nem a melhor das intenções vão atenuar a pena para um crime de quem está disseminando informações falsas. Portanto, a internet que eu quero, Márcio, é aquela internet criativa, inovativa, em que eu crio o meu conteúdo, eu digo a que veio, eu digo o que eu faço, eu digo o que me interessa e como eu mudo, como eu posiciono no mundo e como eu quero mudar o mundo. A única coisa que eu sei é que as plataformas ganham muito dinheiro com todo esse conteúdo, com a nossa genialidade e, sobretudo, com aquele conteúdo que não corresponde exatamente com a verdade, porque esse conteúdo viraliza. Só que nós temos o dilema de superar a política do capitalismo com mais segurança na informação que a gente dá. Portanto, se as plataformas fizessem um pouquinho melhor o seu trabalho de colaborativo, de regular o nosso conteúdo, de dar prioridade ao conteúdo de interesse público e não ao conteúdo que dá mais dinheiro, eu acredito que o drama do Congresso, Justiça, Executivo seria muito melhor. Afinal de contas, quem é que detém o poder? Voltando ali ao que Brahma falou para a gente, são justamente elas, as plataformas, porque elas manipulam, armazenam, distribuem, e nós somos os produtores, nós somos os trabalhadores, né, que alimentam toda esse conteúdo com danças, o que vale, o que for seu, o que é seu, o que você sabe, o que tem procedência, segue em frente. E muita sorte, porque tá todo mundo te assistindo, tá todo mundo te ouvindo. É isso aí, Márcio. Muito bem, obrigado mais uma vez, Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista, pela conversa sobre tecnologia e sobre
os perigos das redes sociais e da internet em geral. Um abraço para você, até semana que vem. Até. Obrigada. Um abraço aos ouvintes.